Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Veja a leitura bíblica em classe. Está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11 e até o 18. Veja aí no tópico 1, o sofrimento exterior, a experiência de Paulo. Veja que Paulo sofreu como cristão. Porque o sofrimento está no mundo e pega todas as pessoas. Mas o galardão celestial só para aqueles que servem a Cristo, que servem por amor a Cristo. O galardão é de acordo com, em relação a Cristo. Sofreu por Cristo, foi angustiado, perseguido, maltratado por Cristo, então será convertido em recompensas. A experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Paulo não sofreu como um homem pecador, um homem carnal. Não, ele não sofreu assim. Um homem cheio de desejos pecaminosos, como dizem. Não, ele sofreu por amor a Cristo. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoite, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Somente em Cristo e o padecimento em Cristo, pelas perseguições, receberemos os galardões mencionados naquele grande dia. Por isso o texto bíblico que diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Este é o corpo humano. O corpo humano cheio do Espírito Santo. O corpo humano que é batizado nas águas e também fala em línguas estranhas. Isto é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz de Cristo. Aí temos exemplo de Paulo e muitas coisas mais. O nosso comentário é dizer que o evangelho ele é paradoxal. Sofrimento por Cristo, alegria eterna. Morrer com Cristo, vida eterna. Olha, o evangelho de Cristo ele é paradoxal. Precisamos descer para poder subir. Entende? Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas, se for por amor do meu nome, salvá-la-á. Então, o evangelho ele é paradoxal. Nas propostas do mundo, Jesus disse: se você ganhar a sua vida, você perde. Mas se você perder, por amor a mim, você vai encontrar. No mundo tereis aflições. Onde está a palavra de ânimo? Temos somente a fé. Somente a fé. Este evangelho de oba-oba, de abre porta, carro do ano, casa própria, dinheiro na conta, só vitória, sabor de mel, tudo doce. Evangelho fácil. Jesus não enganou ninguém, meus irmãos, a respeito do evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só a fé faz triunfar. Paulo disse: eu sinto prazer nas fraquezas. Esse é o evangelho. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Ele, o Senhor, sendo rico, se fez pobre. Olha o evangelho. Dando exemplo, o próprio Cristo dando exemplo para assumir na natureza humana
as dores físicas, as angústias, até a própria morte. Ele sendo a própria vida, ele aceitou ser angustiado, porque ele mesmo veio doar a sua vida. Eu dou a minha vida para resgate de muitos. Este é o Evangelho. Paulo diz: sinto prazer nas fraquezas. No mundo isso é loucura, é paradoxal. Como sentir prazer nas fraquezas? A exemplo de sentir prazer na debilidade, nas ofensas, nas aflições, na calúnia, nas perseguições. Se estão falando mal de você, grande é o seu galardão nos céus. Tudo por amor a Cristo. Chegou o tempo de se alegrar, mesmo diante das calúnias. É difícil, mas temos o Espírito Santo, a nossa fortaleza, que faz nós suportar todas as aflições desta vida e dores. Grande é o vosso galardão nos céus. O Evangelho para muitos é abrir portas. Ao ler a respeito de Paulo, nas 3 viagens missionárias, os 3 barcos afundam. Olha a diferença do abrir porta, carro novo, casa própria, chave, para Paulo, pregando o Evangelho, nos 3 barcos que foi, nas 3 viagens, afundaram os 3 barcos. A vida de Paulo no Evangelho, ele foi perseguido, lá em Damasco, lembra? No começo, quando ele aceitou o Evangelho. Ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, até que Barnabé foi lá atrás dele. Foi apedrejado em Listra, quase. Ele ficou até meio morto. Foi preso e açoitado em Filipe. Foi escorraçado em Tessalônica. Foi enxotado em Bereia. Foi chamado de tagarela em Atenas. Foi chamado de impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso. Foi preso em Jerusalém. Foi acusado em Cesareia. Enfrentou naufrágio em Roma. Foi picado por cobra. Foi algemado. Levou 195 chibatadas. E não parou. Estava combatendo o bom combate. Terminando a carreira e guardando a fé. 3 vezes Paulo foi açoitado com vara. 3 vezes sofreu naufrágio. Houve perigo nos rios dos salteadores. Perigo na cidade, perigo dos povos e nações, perigo do deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Esse é o pior. Teu irmão do lado não é teu irmão. Isso não é o pior. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Este que bota a mão no prato comigo, está comendo a ceia comigo. Tudo aconteceu com Paulo, atribuiu todas essas aflições para o progresso do reino de Deus. A Bíblia também apresenta Jesus como servo sofredor. Jesus é o referencial e nós temos o exemplo porque somos seus discípulos. Ele, sendo rico, se fez pobre. Escolheu estar no meio do sofrimento, para que nós que estamos pobres fôssemos enriquecidos nele. A vida de Jesus ninguém atirou, ele mesmo doou. Sofreu pela sua própria escolha. Ele sendo o Senhor e nós os servos, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus sofreu, também sofreremos. Se Jesus padeceu, também padeceremos. Se Jesus morreu, também morreremos. Se ele foi odiado, também seremos odiados. Jesus foi perseguido, também seremos perseguidos. Jesus advertiu bem a respeito de nós sermos enviados como ovelha no meio de lobo. A partir da nossa entrada do Evangelho, não é só vitória. Não é que a luta acabou.
Aquela história do sabor de mel. Tudo doce. Jesus não ensinou engano a ninguém. A opção ao evangelho são as aflições do mundo. Envio como ovelhas no meio de lobos, e seus nomes serão odiados por causa do meu nome, porque vocês não são mais do mundo. Porque se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, o mundo vai odiá-lo. O evangelho é: Deus amou o mundo perdido para achá-lo e torná-lo, aquele que está perdido, em uma joia preciosa. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Continuando. Vamos lá. Agora nós vamos para o tópico 2, a renovação interior. O peso eterno da glória. Né? O eterno peso de glória. Diz assim: o apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Aqui ele fala um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Portanto, faz necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo das murmurações e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições nesse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que está por vir. Por isso que Deus fez uma gestação. Lembra de uma gestação? Quando nós nascemos, nós saímos daqui? Você, saímos de uma gestação. A nossa mãe física, nossa mãe biológica. Então Paulo compara isso aqui com uma criação que está gemendo com dores de parto, conforme a nossa lição. Né? Capítulo 8 de Romanos, versículo 21, 22 e 23. Então nós estamos aqui, dentro desse firmamento. Deus está habitando lá no alto e sublime monte, onde tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Então, nós vamos nascer quando morrer. Olha aí como é paradoxal. Quando nós morrer, é que nós nascemos. Porque a morte não é a separação, o espírito, a alma e o corpo. Então, a morte é isso aqui. Então, quem morre aqui, o corpo vem para onde? Para a sepultura. A mãe grávida vai para o hospital. E tem a placenta, que é tipo do corpo. Fica onde? Na maternidade. Fica no hospital. Então o bebê vai para a sua casa. Então esse bebezinho aqui, que é a sua alma, vai para a sua casa. Os filhos de Deus. É a manifestação gloriosa. Revelação, manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Então, esse corpo seria exatamente essa placenta aqui, Quando nós saímos do hospital, a nossa vida, o nosso ser sai e fica a placenta onde? No hospital. Então, essa placenta seria o corpo que vai para a sepultura. Enquanto a alma, ele vai estar com Cristo. Foi Paulo quem falou. Amém? Então, Deus criou uma gestação. Aqui é uma gestação. Nós estamos aqui. Nesse mundo tão infinito assim, entre aspas, né? Aos olhos humanos, Deus deu um nome a esta gestação. Ele chamou de criatura. Onde está escrito? Romanos 8, a partir do versículo 18. Temos que ler. Quando diz o texto, o tempo presente, as angústias do tempo presente. Isso aqui, esse tempo presente é o mesmo que firmamento. Pedro diz que a terra foi tirada do meio das águas, e no meio das águas ela subsiste. Entendeu aí? Por isso que quando nós saímos da nossa mãe, tudo era água. Entendeu aqui? Nós saímos da nossa mãe, tudo era água. E haja a porção seca. Olha a porção seca. Entendeu aí? Então Deus criou um firmamento aqui, e colocou nós dentro. E nós só saímos daqui quando nós morremos.
E é quando nós morremos que nós vivemos. Porque a morte separa o espírito, a alma e o corpo. Onde a alma continua viva, ela não morre. Então, aquilo que o bebezinho está aqui dentro, que ele achava que era sua morada, né? Até se mexe, mas vai ter um momento que ele vai ter que sair, vai ter que romper a placenta e ele vai ter que sair. Mas ele não queria sair, como nós também nós não queremos sair. Então a criação vai romper essa placenta e nós vamos sair daqui. Nós somos os filhos de Deus de uma nova geração. Os nossos nomes estão escritos nos céus. É o cartório. Nós somos do céu. A cidadania celestial. Amém? Esta vida aqui, nesta criação, nessa gestante, ela é passageira. Assim como também essa também foi passageira. Nicodemos pensou que vinha para cá. Aí Paulo usa essa ilustração aqui, e Jesus disse, necessário nascer de novo, não é nós voltarmos à nossa mãe, mas é porque nós vamos sair desta gestante. O tamanho da gestante, isso é grande, irmão. É o universo inteiro, com toda a criação, que geme com dores de parto, esperando os filhos de Deus saírem. Olha a manifestação da gloriosa manifestação dos filhos de Deus. Quando o bebê nasce, a placenta fica. Então o corpo vai para a sepultura e o bebê parte. O pai não leva para casa a placenta. Então o pai não leva para casa o corpo, só vai a alma. O corpo é igual à placenta, e a alma do crente vai habitar na Nova Jerusalém. Então ele entra no mundo real. Irmão, esse mundo é o real. Esse aqui é o passageiro. Nós vivíamos aqui dentro da nossa mãe, no ventre. Veja que esse mundo do ventre foi passageiro. Mas veja, assim como tem vida após a morte, também teve vida após parto. Enquanto quando tem gêmeos, os bebês aqui dentro podiam até conversar. E aí, você crê na vida após a morte? Após parto, melhor dizendo? Ah, eu creio, o outro, eu não creio. Aí, ele sai daqui. E ele está vivo. Nós saímos de dentro do parto da nossa mãe, do ventre, que houve o parto. Então, houve vida após o parto, mostrando que há vida após a morte. Entendeu? Esse é o parto. Existe vida após o parto. Isso não é para qualquer cabeça. Essa é uma forma de ensinar por que as pessoas morrem. O corpo fica na sepultura e a alma é o bebezinho que nasce quando o corpo morre. Uma mãe que espera o filho, o pai está preparando o enxoval, o quarto. Se for menino, pinta lá de azul ou verde. Se for menina, dependendo, pode ser rosa ou outra cor. Enquanto a mãe vai passar um momento de dor, a dor do parto, igual à criação. A dor de parto vai fazer nós sairmos do firmamento. Olha aqui o firmamento de uma mãe dentro, nós aqui dentro. Olha o firmamento agora, desse momento onde eu estou. Está aqui eu aqui. Eu estou aqui dentro. Eu sou filho de Deus. Mas nós temos que passar pela morte. Então vai acontecer a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. E essa manifestação gloriosa, meus irmãos, nós vamos para cá, o corpo fica aqui, e essa alma, ela voltará na vinda de Cristo para voltar para o corpo e voltará a ser como era antes. Espírito, alma e corpo. Ressurreição. Glória a Deus. Amém? Nós estamos aqui dentro, chamado de firmamento. Lembra do Gênesis? Deus abriu um firmamento para que nós pudéssemos respirar o oxigênio. Aí, depois de Adão e Eva, lá vem a humanidade. O mal acontecendo, Caim matando Abel. Hoje, muitos homens invejosos, maus, homens que nos odeiam,
e nós teremos que suportar com alegria. Olha aí como é paradoxal o evangelho. Homens invejosos, gente que nos odeia, gente que não suporta quando nós estamos alegres na igreja. Nós vamos passar para a eternidade. Moisés sabia que ia passar para a eternidade. Quando ele estava com 40 anos, ele foi visitar seus irmãos. E ele disse, é melhor esse resto de tempo que eu tenho estar na presença de Deus do que estar no gozo do pecado. Ele falou isso, está em Hebreus. Então, o nosso Pai Celestial está esperando nós lá. O bebezinho. O nosso Pai Celestial tem preparado uma casa. Não se turbe os vossos corações. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus vem nos buscar. Está tudo preparado. É um anelo da criação que aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus. Sabemos que a criação ficou sujeita à vaidade, essa atual, não por sua própria vontade. Veja a promessa: a criação será libertada do poder da escravidão e da corrupção. Lembra da morte dos germes? A criação será liberta. O que é temporário vai viver no mesmo tempo da eternidade. A eternidade vai invadir o tempo cronológico. E céu e terra será a mesma grei. Olha a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Aonde Jesus estiver, nós vamos estar também. Quando a escravidão sair, a eternidade vai invadir. Os filhos de Deus terão a liberdade do céu e da terra. É a glória sendo revelada. A liberdade de acesso tanto no mundo da eternidade como no mundo físico restaurado. E por quê? Que até agora as dores de parto se repetem para a criatura, a grande gestação? Porque todo dia nasce o bebê. Todo dia os crentes morrem no corpo. E o pai espera que a sua alma esteja lá no quarto da eternidade, na casa que o pai preparou. E todo dia ela geme com dores de parto, porque não passa essa dor. Porque todo dia nasce. Adão poderia ter usufruído da eternidade aqui na terra, mas escolheu o mal. Se ele tivesse escolhido certo, não teria que passar pela morte. Olha aí. Então não teria essa gestação. A eternidade já estaria aqui. Então não teria ele que morrer para a alma ir para lá para depois voltar. Então, se o Adão tivesse comido da árvore da vida, a eternidade já invadiria esse lugar. Isso é forte. A árvore da vida é a prova do recebimento de uma vida eterna. De um recebimento de uma vida eterna. Assim como no milênio, alcançaremos os que estiverem a eternidade. Os que estiverem aqui. Deus vai plantar muitas árvores da vida. As crianças receberão a eternidade ao comer a árvore da vida. Deus vai plantar um rio que vai nascer debaixo da cidade de Jerusalém, que vai para os rios e também vai para os mares, e vai curar as águas, e vai nascer de um lado e do outro lado do rio árvores da vida. A presença de Deus aqui é dada como provedor. Nós estamos provando a presença de Deus, para que nós possamos sentir o superior. Essa presença de Deus agora não dá para se comparar com a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Veja a presença de Deus sem luta. Veja a presença de Deus sem dor. Veja a presença de Deus sem morte. Veja a presença de Deus sem sofrimento. É muito superior.
Deus prometeu resgatar para completar o todo, até que tudo fique 100% e volte ao seu estado original, como Ele queria no Gênesis. Deus abençoe. Amém.